Bom, bom dia, gurizada. Estamos aqui então para começar a segunda semana da nossa APNP História do Surgimento da Humanidade e a Formação dos Reinos Absolutistas Europeus. Nossa proposta hoje é falar de mais três civilizações do mundo antigo: os fenícios, os hebreus e os persas. Na semana de inauguração da nossa PNP, né, nós falamos do Egito, falamos da Mesopotâmia. Hoje nós encaminhamos, então, uma visão rápida, né, desses três povos, fenícios, hebreus e persas. Na próxima semana, que vai ser a terceira, nós vamos fazer uma comparação entre os gregos e os romanos. Tá? Então vamos começar a dar uma olhada nessas três grandes civilizações do mundo antigo. Só para lembrar, de preferência acompanhem esse material olhando o texto base, que eu deixo para vocês com as principais características, daí fica mais fácil de acompanhar. Tá? Além do texto base, lembrem-se que eu também deixo uma série de exercícios complementares que vocês não precisam me entregar. Eles estão lá para que vocês exercitem os conhecimentos. O que vocês têm que me entregar é uma tarefa que eu deixo ao final de cada semana. Tá? Peço que quem não fez a tarefa da primeira semana, faça e me envie. Tá? Porque senão não tem como registrar a participação de vocês na PNP, né? E nós precisamos dar uma nota, valorar a participação de vocês. Por isso, busquem fazer as tarefas e me enviem. Podem me enviar por e-mail. Eu até prefiro que me enviem por WhatsApp, fica mais fácil, né? Podem me enviar um áudio, gravem a resposta de vocês. Se vocês não querem escrever, gravem, me mandem. Podem gravar um vídeo. Se vocês gostam de escrever como eu, ou me mandem digitado por Word ou por PDF, ou me mandem até, escrevam no caderno de vocês a resposta, tirem uma foto e me mandem. Então tem várias maneiras de me entregar a tarefa, não tem por que vocês não entregarem, tá? Bom, começamos a falar dos povos dessa semana e começamos a falar de uma civilização interessantíssima, porque sempre que a gente fala em comércio marítimo, a gente lembra dos gregos. Principalmente a gente lembra de Atenas, né? Como a grande polis, a grande cidade-estado do comércio marítimo. Mas nós esquecemos que antes dos gregos houve uma outra civilização que era exímia no comércio marítimo também e que difundiu o comércio pelo maior mar do mundo antigo, o mar mais usado do mundo antigo. Quando se fala em comércio do mundo antigo, nós temos que lembrar do mar Mediterrâneo, o que os romanos chamavam de Mare Nostrum, o nosso mar, porque os romanos vão conquistar esse mar, através das conquistas militares deles, né? E das parcerias comerciais que os romanos faziam. Bom, antes dos gregos, nós tivemos os fenícios. Os fenícios são tão bons comerciantes marítimos que eles ganharam o apelido de burgueses da antiguidade, os melhores comerciantes do mundo antigo, embora não tivessem moeda também os fenícios. O primeiro povo a conseguir fazer uma moeda para facilitar o comércio foram os gregos. Os fenícios também não tinham comércio. Como é que se faz comércio sem moeda? Trocas. Isso é uma relação de escambo, de troca, né, que os fenícios faziam. Os fenícios, em geral, eles faziam o seguinte sentido. Eles entravam em contato com os egípcios, por exemplo. Vamos dizer que os egípcios estivessem precisando de pedras, né, para construir suas pirâmides. E os egípcios estivessem precisando de pedra e tivessem para oferecer trigo, por exemplo. Os fenícios, os egípcios entravam em contato com os fenícios e acertavam com os fenícios. Nós temos trigo e queremos pedra. Os fenícios saíam pelo mar Mediterrâneo procurando algum povo que tivesse pedra em quantidade e que quisesse trigo. E então os fenícios faziam a troca. Eles levavam o trigo dos egípcios para esse povo e levavam para os egípcios as pedras desse povo. Em troca, os fenícios cobravam uma porcentagem. Uma porcentagem das pedras ficavam com os fenícios, uma porcentagem do trigo ficava com os fenícios. Assim, os fenícios faziam comércio. Os grandes comerciantes do mundo antigo, fenícios que vêm do atual território do Líbano, né? Hoje os fenícios seriam os libaneses. Então, onde é que fica o Líbano? Em cima da Palestina, acima da Palestina. Procure olhar no mapa, porque se vocês olharem no mapa, o território fenício ele é todo voltado para o mar. Até por isso os fenícios se voltaram para o comércio marítimo, porque o território deles é voltado para o mar e até hoje os libaneses são um povo com uma grande ligação com o mar, né? Com o mar Mediterrâneo, com as atividades náuticas marítimas, né? Até hoje os libaneses são muito voltados para isso. O território fenício foi, além de ser todo voltado para o mar, o território fenício reforçou essa ligação dos fenícios com o mar, porque o solo fenício não é bom para a agricultura, ele é um solo pedregoso, ele é um solo difícil para a agricultura, para os povos antigos. Resultado,
Os fenícios tiveram muita dificuldade de desenvolver atividades agrícolas. Em compensação, esse mesmo solo tão difícil é coberto por madeira, madeira boa, né? Tanto que se vocês olharem a bandeira do Líbano, no centro da bandeira do Líbano nós temos lá uma árvore, né? Simbolizando a ligação desse povo com a madeira, com a árvore, né? Bom, os fenícios não puderam se dedicar à agricultura, porque o solo não era muito fértil. Em compensação, existia um território coberto por madeira. O que os fenícios fizeram? Eles começaram a usar essa madeira para confeccionar, para fazer navios, e passaram a se dedicar ao comércio marítimo. Então, a própria questão da pobreza do solo e a grande quantidade de madeira boa fez com que os fenícios se voltassem para o mar e fossem os burgueses da antiguidade, né? Bom, eles são a primeira civilização voltada para o comércio marítimo, das que nós já estudamos. O Egito era um povo agrícola, fazia comércio, mas era agrícola. A Mesopotâmia era formada por povos agrícolas, com exceção talvez dos assírios, que eram voltados para a questão da violência e do comércio. Mas, tirando os assírios, os outros povos eram povos agrícolas. E os fenícios não, eles são um povo de comércio marítimo. A base econômica deles era o comércio marítimo. Por que do nome desse povo ser fenício? Fenícios vem de púrpuros, em grego, fenício vem da palavra púrpuro, porque os fenícios comercializavam uma série de produtos, muitos produtos. Mas o produto que era mais conhecido dos fenícios eram os tecidos de cor púrpura, que eles produziam a partir de uma alga que existia no litoral do território deles. Por isso, os púrpuros, os fenícios, os púrpuros, né? Entre outros muitos produtos que esse povo do comércio comercializou. Bom, interessante como os fenícios expandiam a cultura deles, porque os fenícios foram se espalhando pelo mar Mediterrâneo. E eles faziam isso através da formação de colônias, né? Os fenícios se expandiam não através de conquistas militares, porque os fenícios não eram um povo forte na guerra. Não eram um povo forte na guerra. Então os fenícios se espalharam formando colônias. Os gregos também vão fazer isso. Os gregos também vão se espalhar pelo Mediterrâneo através da formação de colônias. Tá? Graças à formação de colônias, os fenícios vão ocupar a região de Córcega, na Itália, a região de Sardenha, na Itália, a Sicília, né? Eles vão ocupar regiões do sul da Espanha, vão ser ocupadas pelos fenícios, regiões do sul de Portugal vão ser ocupadas pelos fenícios, né? Eles vão se espalhando pelo sul e pelo norte da África, onde hoje é o Marrocos, por exemplo, a Líbia, Marrocos, Egito, o norte desses países, todo passou por uma colonização do povo fenício, que por onde ia passando ia formando colônias. Bom, como é que eles eram organizados politicamente? Os fenícios não eram unidos, como os egípcios. Os fenícios eram divididos em cidades-estado, que nem os povos da Mesopotâmia. Os fenícios eram formados por cidades-estado que brigavam umas contra as outras. Então, fenícios eram formados por cidades-estado que brigavam umas contra as outras. 3 principais cidades, as mais famosas: a cidade de Biblos, a cidade de Sidon e a cidade de Tiro. Biblos, Sidon e Tiro. Tiro, por exemplo, é uma cidade muito citada no Antigo Testamento bíblico, né? Em várias passagens do Antigo Testamento se faz menção ao povo fenício. E cada cidade dessas tinha um rei que era auxiliado por um conselho de comerciantes. Então vejam, os fenícios, ao contrário dos outros povos que eram controlados por uma nobreza de terra, os fenícios eles eram organizados em torno de grandes comerciantes. Assim viviam os fenícios, né, em sua dedicação pelo comércio. Entre as várias colônias que os fenícios formaram, conforme eles se expandiam pelo mar Mediterrâneo, uma colônia merece que a gente lembre dela, que é uma colônia chamada de Cartago. Cartago ficava no norte da África, né? E foi a mais importante colônia do povo fenício. Cartago era tão rica e tão poderosa que quando os fenícios foram destruídos pelos assírios, aqueles da Mesopotâmia, quando os fenícios caíram para os assírios, Cartago sobreviveu, a colônia de Cartago sobreviveu e Cartago sozinha formou um império marítimo. Vejam, era uma colônia do povo fenício e quando os fenícios caíram, a colônia de Cartago se tornou um império marítimo poderosíssimo e com uma característica que os fenícios não tinham. A colônia de Cartago, que virou o Império de Cartago, era muito forte na guerra. Era um império muito militar, o Império de Cartago. Se espalhou também Cartago, mantendo a herança
dos fenícios, mantendo essa estrutura dos fenícios, se espalhou, só que com um problema. Conforme os fenícios, conforme a colônia de Cartago foi se espalhando, Cartago foi entrando em choque, os interesses de Cartago foram entrando em choque com os interesses de uma jovem república que estava se espalhando ao mesmo tempo pelo mesmo mar Mediterrâneo. Estamos falando de Roma. Conforme Cartago se espalhou, entrou em choque contra a civilização romana, que na época era uma república, não era um império ainda. Depois é que Roma virou um império. Houve então uma guerra violentíssima entre a colônia fenícia de Cartago e a República Romana, que são as chamadas, porque na verdade foram três, as guerras púnicas. Guerras através das quais Roma vai destruir Cartago, vai destruir o Império Cartaginês, vai matar a população, quem não for morto vai ser escravizado, os prédios vão ser postos todos abaixo e Roma vai salgar a terra onde ficava a civilização, onde ficava o Império de Cartago, para que o solo ficasse infértil. Roma fazia isso quando odiava muito um povo, né? E estava em disputa entre Roma e Cartago, uma das coisas que os romanos mais apreciavam, comércio. Embora os romanos fossem mais agricultores do que comerciantes. Mas os romanos vão ter esse ódio contra Cartago, uma ex-colônia que virou Império Marítimo. Bom, tem uma palavra que a gente usa quando nós estamos nos referindo a impérios marítimos. A gente chama de talassocracias. Se vocês virem essa palavra, então, talassocracia, está falando de civilizações baseadas no comércio marítimo. Cartago era uma talassocracia. Os fenícios eram uma talassocracia. Os gregos eram uma talassocracia, civilizações baseadas no comércio marítimo. Bom, qual é a origem desse povo que hoje seriam os libaneses, os fenícios que hoje são os libaneses? Os fenícios são semitas, que nem os povos da Mesopotâmia. E aí nós vamos para a Bíblia para explicar essa questão dos semitas, né? Segundo a Bíblia, segundo o Antigo Testamento, Noé teve 3 filhos, né? Sem, Cã e Jafé. Sem teria ido para a região do Oriente Médio, gerando com seus filhos e seus descendentes. Sem teria gerado os filhos do deserto. Esses filhos do deserto são chamados de povos semitas, como os mesopotâmicos, como os fenícios hoje libaneses. Eles são semitas porque eles seriam descendentes de Sem, um dos filhos de Noé. O segundo filho de Noé foi Jafé. Jafé teria se espalhado lá para a região da Turquia, né? Que na época no mundo antigo é chamado de Anatólia. Jafé teria se espalhado para lá e teria gerado filhos lá. Os filhos de Jafé teriam gerado os povos indo-arianos ou indo-europeus. É o caso dos gregos, é o caso dos persas, é o caso dos indianos, eles são os indo-arianos ou indo-europeus. Então nós temos os semitas, que são os povos do deserto do Oriente Médio, e os indo-arianos ou indo-europeus, que são os povos alguns povos da Europa e alguns povos da Ásia também. Por fim, nós temos o terceiro filho, que é Cã, o filho maldito, né? O filho que viu Noé embriagado de vinho e nu dentro da tenda onde a família vivia, e em vez de proteger a intimidade do pai, Cã saiu se vangloriando para os irmãos que tinha visto o pai no momento de fraqueza, tinha visto o pai no momento de fraqueza. Por isso, Cã passou a ser amaldiçoado pelo pai. E todas as outras gerações, todos os descendentes de Cã também seriam malditos. Cã se mudou para a África, e aí surge a ideia do preconceito contra os negros, porque os negros africanos seriam descendentes de Cã, seriam filhos malditos de Noé, seriam filhos malditos de Deus. Isso vai ser usado como uma justificativa para escravizar os negros bem depois, lá na Era Moderna, com as grandes navegações. Bom, por isso semitas. Os fenícios, os mesopotâmicos, que hoje são os iraquianos, né? Eles são povos semitas. Ou seja, eles têm uma cultura, uma tradição em comum. Iraque e Líbano têm uma tradição histórica em comum por serem povos semitas, que nem os Hicsos, que são aqueles que invadiram o Egito. Nós comentamos isso na semana passada, ensinaram os egípcios a lutar. Os Hicsos também são um povo semita. Os hebreus ou judeus também são semitas. Então nós temos vários povos com uma origem em comum, né? Segundo a Bíblia, são todos filhos de Sem, descendentes de Sem, o filho de Noé. Bom, eles se estabeleceram no atual território do Líbano por volta de 3.000 anos antes de Cristo,
Tá? Como nós já comentamos, então, se dedicaram ao comércio marítimo, comercializavam uma série de produtos como cereais, azeitonas, frutas, uvas, e faziam aquela questão que nós já comentamos, de levar produtos de um povo para o outro e cobrar uma porcentagem sobre isso. Tinham escravos? Tinham. Para facilitar a vida de vocês, todos os povos de todos os tempos têm escravos. Em todos os lugares, em todos os tempos há escravos. Há escravos no mundo inteiro hoje em dia, por exemplo. O Brasil, por exemplo, tem até hoje escravidão. Escravidão sexual de crianças, escravidão sexual de mulheres. Nós temos escravidão urbana de bolivianos que entram em busca de melhores condições de vida, têm seus vistos apreendidos e são postos para trabalhar em jornadas subhumanas nas grandes cidades do Brasil, principalmente em São Paulo. Então nós temos turismo, a questão do turismo de crianças no Nordeste e no Norte do Brasil e por aí vai. Nós temos turismo, nós temos escravidão aqui no Rio Grande do Sul. Cada vez que eles entram nessas fazendas produtoras de eucalipto, se descobre um monte de gente tratada como escravo, que não pode sair das fazendas e que não recebe só alimentação, tendo que trabalhar de forma gratuita nessas madeireiras. Isso é Rio Grande do Sul, isso é 2020. Né? Então, a escravidão sempre existiu em todos os povos, em todos os tempos. Todos os lugares existe. Só que tem povos antigos que eram dependentes da escravidão, como é o caso dos assírios da Mesopotâmia, por exemplo. Tem outros povos que usam escravos, mas não são dependentes deles, egípcios. Os outros povos da Mesopotâmia e os fenícios. Os fenícios tinham escravos, mas eles não eram dependentes dos escravos. Mas o que fazia um povo ser mais voltado para a escravidão ou menos? A força militar. Quanto mais forte militarmente fosse um povo, mais escravista ele era, porque o escravo conquista a guerra. Portanto, povos com grande força militar eram escravistas. Exemplo, persas, gregos, romanos, eles eram escravistas porque eram muito bons na guerra. Os assírios da Mesopotâmia eram povos militares. Já os povos que não tinham grande força militar, como é o caso dos fenícios, eles usavam escravos que eles compravam de outros povos. Mas eles não tinham muita força para escravizar os povos dominados, né? Até porque eles não tinham grande força militar para escravizar esses povos. Pessoal, volto a dizer para vocês, eu estou usando o resumo que está na nosso espaço ali no e-aula do KVG. Tá? Bom, o que mais que eu vou lembrar dos fenícios? Os fenícios fizeram grandes invenções. A mais importante invenção dos fenícios, o alfabeto. Os fenícios foram o primeiro povo a compor, a constituir um alfabeto. Usavam para quê? Transações comerciais, saber o que compravam, o que vendiam, as taxas do que compravam, as taxas do que vendiam. Fundamentalmente, os fenícios faziam a escrita por causa do comércio. Elaborar leis, tratados comerciais, né? Acordos comerciais entre povos. Para isso tudo, os fenícios compuseram o mais antigo alfabeto da história. Só com um detalhe, o alfabeto dos fenícios não tinha vogais. Ele era composto só por consoantes. Quem inventou as vogais foram os gregos, que vão aperfeiçoar a escrita dos fenícios. Além da questão do alfabeto, os fenícios também nos deram técnicas de navegação. As técnicas de navegação são dos fenícios, as mais antigas técnicas de navegação. Também são dos fenícios também dos fenícios a cartografia, o estudo dos espaços. Né? Devemos muito aos fenícios sobre a questão dos estudos de espaço, que eles compuseram esses mapas conforme eles se espalharam com seus navios, levando produtos de um povo para o outro. Então nós também temos a cartografia. E o próprio desenvolvimento da técnica de confeccionar o vidro. O vidro também é uma invenção dos fenícios. Tá? Bom, o que mais desse povo tão criativo e tão voltado para a questão do comércio? Também vamos destacar deles a religião. Eles são politeístas, ou seja, os fenícios acreditavam em vários deuses, que nem no Egito, que nem na Mesopotâmia. Os fenícios acreditavam em vários deuses. E mais, eles tinham uma relação tanto quanto violenta com os deuses. Os fenícios tinham o costume de fazer sacrifícios aos deuses, para com isso acalmar os deuses e pedir boas transações comerciais ou pedir sucesso em algum conflito que eles estivessem enfrentando. Por isso eles tinham a tradição de cultos com sacrifícios humanos.
e de animais, os fenícios, né? Dois deuses eu destaco, o deus Baal e o deus Baalit. São dois deuses de destaque dos povos fenícios. Quanto à cultura deles, o que é uma tradição para povos de comércio têm uma cultura formada pela mistura da cultura dos vários povos com os quais eles comercializam. Não era estranho isso aos fenícios. A cultura dos fenícios é marcada pela mistura da cultura dos vários povos com os quais eles comercializavam. Bom, como é que esse povo desapareceu? Esse povo desapareceu porque não era um povo militar e era um povo muito rico pelo comércio. Com isso, os fenícios atraíam o desejo de dominação de vários outros povos. Eles acabaram sendo dominados pelos assírios, depois foram dominados pelos persas, que os persas já dominaram o Egito, dominaram a Mesopotâmia, agora eles dominam a Fenícia, né, o atual Líbano. Então eles foram dominados pelos assírios e depois pelos persas. Né? Já comentamos a colônia de Cartago, que era uma colônia deles, no norte da África, resistiu à dominação deles, se tornou um poderosíssimo império militar e que acabou caindo para os romanos nas guerras púnicas. Contra Roma, muito difícil de resistir. Né? Nessa guerra, para quem gosta de história militar, eu destaco dois grandes líderes militares que os cartagineses de Cartago tiveram, os generais Amílcar e Aníbal. Para quem gosta de história militar, procure saber mais sobre os generais Amílcar e Aníbal. Mais do que nunca, procure saber mais sobre Aníbal e seu exército de elefantes. É uma coisa sensacional para quem gosta de guerra. Você sabe que eu não sou um grande apreciador de guerra, mas me encantam os grandes líderes. E Aníbal, nós temos que destacar sem sombra de dúvida como um dos maiores líderes militares e políticos da história. Tá? Não conseguiu vencer os romanos, porque contra os romanos tudo é difícil. Mas ele chegou perto. Os cartagineses, sob liderança de Aníbal, chegaram muito perto de vencer a grande civilização romana. Perto mesmo. Tá? Bom, com isso eu fecho o primeiro dos nossos povos. Nós temos aqui nesse vídeo até agora 22 minutos. Eu vou prorrogar por mais 8 para a gente fechar os 30 minutos. E aí vamos para o segundo vídeo. Como eu sempre tenho feito, 2 vídeos. Bom, e vou começar a falar de uma civilização que encanta a todos nós, ocidentais. Nós devemos demais aos hebreus. E a segunda civilização que eu analiso com vocês hoje é a civilização hebraica. Nós devemos demais aos judeus, nós devemos demais aos hebreus. Toda a nossa formação ética vem dos judeus, vem dos hebreus. Né? Não é à toa que nós temos como um dos livros mais importantes da humanidade o Antigo Testamento, que é a história do povo hebreu, o povo que se considera o povo escolhido. Não é à toa que as sinagogas, os templos de oração judaicos, né, são tão importantes que hoje, por exemplo, religiões neopentecostais copiam os templos e sinagogas dos hebreus, porque a base das religiões cristãs é o Antigo Testamento, que é o livro base da cultura e da história do povo judeu, povo hebreu. Né? Bom, os hebreus também são semitas, mesma coisa. E os hebreus estão abaixo dos fenícios, Líbano, Palestina, mar. Mar, Líbano, Palestina. Fenícios, hebreus, hoje judeus. Hoje a Palestina, território da Palestina, hoje possui um país lá que é o Estado de Israel. Né? Um país, na teoria, laico, na teoria o país Israel aceita todas as religiões, na prática um país comandado por judeus. Dentro desse território que a gente chama de Palestina, que é um território onde existe um país chamado Estado de Israel, dois são os principais povos que vivem lá, os árabes e os judeus. A maioria dos judeus segue o judaísmo, a maioria dos árabes segue o islamismo. Os árabes que vivem no território da Palestina e que na maioria seguem o islamismo são chamados de palestinos. Então, palestinos são árabes ou descendentes de árabes que vivem dentro do país Israel e em cima do território que a gente chama de Palestina. Este país Israel, apesar de ser na teoria laico, ou seja, na teoria permite a todas as religiões, e na teoria Israel não mistura política com religião, na prática é um país comandado por judeus, por líderes judeus, embora o presidente seja eleito pelo voto, né? E não por um conselho religioso.
né? Como é, por exemplo, se bem que no Irã também, presidente é eleito, mas o presidente no Irã, por exemplo, os atos do presidente têm que ser aprovados por um conselho de muçulmanos. Então, quem governa de verdade no Irã é um conselho de imãs, um conselho de líderes religiosos muçulmanos. Por isso nós dizemos que o Irã, por exemplo, hoje é uma teocracia islâmica, porque mistura política com religião, daí teocracia. Israel, na teoria, não mistura política com religião. Na prática, é um país comandado por judeus e que relega, né, e que empurra os palestinos, que são árabes, na maioria muçulmanos, para que vivam só em dois territórios, a faixa de Gaza e a Cisjordânia, tá? Que são dois territórios dentro do país Israel, onde os palestinos são aglomerados ali e, na verdade, muito maltratados pelo governo de Israel, no que é uma política histórica de Israel de forçar os palestinos a sair daqueles territórios. É triste isso, porque o povo judeu já sofreu muito ao longo da sua história e sofre ainda hoje, né? E seria muito melhor resolver a questão palestina, se bem que eu duvido que se resolva essa briga entre árabes, judeus, entre palestinos e judeus, porque muita gente ganha com a guerra. Uma guerra só se mantém porque tem gente poderosa ganhando com ela, do lado dos árabes e do lado dos judeus. Mas isso é para um outro momento, né, para a gente discutir a realidade dos povos da Palestina ou do Estado de Israel. Bom, voltando para o mundo antigo, que é o que nos interessa nesse momento, os hebreus, eles viviam então em um território chamado Palestina, né, em torno de um rio, o Rio Jordão, que é um rio sagrado até hoje para os judeus, né, e até hoje, mesmo aqui no Brasil, eu vejo muito isso nas religiões neopentecostais, que elas seguido falam do tal do Rio Jordão, porque é a base do Antigo Testamento, é a base dos hebreus, né? Inclusive tem essas coisas de trazer a água do Rio Jordão, comprar a rosa que é molhada nas águas do Rio Jordão, né? Comprar imagens que são molhadas ou que são banhadas nas águas do Rio Jordão. Toda essa ligação com o Rio Jordão que vem dos hebreus é mantida hoje no Brasil pelas religiões neopentecostais. Bom, os hebreus, que também são a mesma coisa que judeus, os hebreus vão ser o primeiro povo verdadeiramente monoteísta da história. Foram os hebreus que construíram, vamos dizer assim, a fé em Deus como um ser supremo e único. Foram os hebreus, é dos hebreus tudo isso. E eu acho até interessante que os judeus historicamente foram perseguidos pelos outros povos ocidentais, né? Não foram só os alemães no Holocausto que perseguiram os judeus. Os judeus foram perseguidos no Brasil, por exemplo, na época do governo de Getúlio Vargas, os judeus foram muito perseguidos aqui. Foram perseguidos na Argentina, foram perseguidos nos Estados Unidos, que se diz a terra da liberdade, da oportunidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, os judeus foram perseguidos nos Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos não quis aceitar os judeus quando os judeus começaram a fugir do Holocausto nazista, né? E muito dinheiro que sustentou Hitler veio dos grandes empresários dos Estados Unidos. Então, os judeus foram muito maltratados ao longo da história ocidental. Mas a nossa fé vem toda deles, né? A nossa crença em Deus vem dos hebreus, dos judeus. O Antigo Testamento é a história dos judeus. Então, toda a nossa base religiosa é judaica. Os símbolos religiosos que nós usamos são judaicos. Então, mas são as coisas, as incoerências do ser humano, né? O fato é que os hebreus vão desenvolver a primeira religião monoteísta, que não é o cristianismo, é o judaísmo. O judaísmo foi a primeira religião monoteísta da história. Antes do judaísmo, houve uma experiência monoteísta, nós comentamos na semana passada, quando lá no Egito, o faraó Amenófis IV implantou o monoteísmo com a crença no deus Atom. Aquilo é antes do surgimento do judaísmo. Aliás, os hebreus ou os judeus, eles eram politeístas no início da sua história. Eles se tornaram monoteístas. Eles não nasceram monoteístas. Os hebreus eram poli e depois se tornaram monoteístas. E durante vários momentos da história dos hebreus, eles viveram retornos ao politeísmo. Tá? Bom, o que mais? O judaísmo, a religião judaica, remonta à revolta de Abraão contra a adoração de ídolos na Mesopotâmia, está no Antigo Testamento, né? Quando ele destruiu os ídolos do pai e fugiu para Canaã. Inclusive, os hebreus não são originários da Palestina. Se nós formos acreditar no texto bíblico, né, no guia do Antigo Testamento, os hebreus são originários da Mesopotâmia, por isso que eles são semitas também,
que nem os mesopotâmicos. Abraão não era judeu. Abraão, o pai dos judeus, patriarca dos judeus, Abraão, na verdade, era mesopotâmico. Nós já comentamos na aula passada que ele é nascido na cidade de Ur, que é uma cidade dos sumérios, portanto Abraão era sumério. Só que ele se revoltou e fugiu com sua família para Canaã, a atual Palestina, dando origem a um novo povo, a partir de Abraão, que é o povo hebreu, né? Abraão, que é o pai bíblico de árabes e de judeus. Tá? Bom, eu estou fechando aqui 30 minutos e 18, vou dar uma paradinha, tá? E no segundo vídeo desta semana eu retomo a partir daqui. Temos que analisar hoje os hebreus e depois analisar os persas, tá? Já voltamos.